E o blog Política de A a Z segue entrevistando as figuras, as personalidades políticas. E hoje a gente recebe com muito prazer o deputado federal João Paulo, do PT. Ele que foi o deputado federal do partido mais votado no Brasil e hoje participa aqui de um evento da tendência Mensagem ao Partido. Ele que é o líder maior aqui dos petistas dessa tendência. Comigo também na entrevista o professor Arnaldo Dantas, que também vai fazer perguntas, né? O historiador, o analista político aqui de Caruaru. Deputado, qual a importância desse debate aqui hoje? Olha, para nós ele tem um significado peculiar, né? Primeiro porque Caruaru é uma cidade importante, é uma cidade estratégica. Cada dia o PT assume um papel importante na política da cidade. Nós temos muitos quadros aqui importantes, interessantes, como o Rogério, o Erlo, como a própria Luíse. Estamos participando do governo Zé Queiroz e estamos vivendo um momento que antecede a sucessão presidencial. E, consequentemente, é um momento de articulação, de reflexão, mas, acima de tudo, de preparação do partido. E nós fazemos a Mensagem, um grupo que surgiu a partir da crise do mensalão, tem lideranças nacionais importantíssimas, como o governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, como o próprio ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso. E esse momento é um momento de juntarmos as pessoas dentro do partido que estão próximos e pensam igual a gente, no sentido de nos fortalecermos para que nós possamos cumprir aquele papel do partido político que é a disputa da hegemonia. Não. É interessante a questão que está com o João Paulo aqui, né? Porque você pega a história de Pernambuco, eu acho que em 4 momentos foi que se quebrou a hegemonia em termos de políticas conservadoras e autoritárias no Recife. Um foi em 1955, com Perópolis, que inovou a política. Em 1962, com Arraiz. Em 85, com Jarbas, quando a Jarbas teve aquele rompimento com o Sérgio Murilo, e que mudou o paradigma de como fazer política de forma diferente, como encarar uma administração política, e João Paulo desse tom, né? As forças conservadoras estavam todas locadas num ponto, e João Paulo inverte a lógica e começa a mostrar uma forma de fazer política. Essa agenda política, qual eu acho interessante, como começou a ser trabalhada, porque a gente tem uma grande questão aqui em Caruaru e no Estado, como iniciar um diálogo com as forças populares, como iniciar um diálogo com os segmentos chamados excluídos, para fazer uma gestão democrática e ao mesmo tempo popular no Brasil. Olha, eu acho que a questão de concepção e gestão de governo, eu dizia sempre que o lema do nosso governo, a partir de um determinado momento, eu construí o slogan de que a grande obra é cuidar das pessoas. Então, do ponto de vista, para quem tem uma formação de esquerda, para quem tem uma formação socialista, para quem entende que um governo cuidar da educação, da saúde, da manutenção da cidade, isso nada mais é do que uma obrigação de qualquer prefeito. Agora, eu digo sempre que um governo de esquerda, um governo que tenha uma aspiração de construir um mundo diferente, uma sociedade diferente, esse governo tem que, acima de tudo, ser um instrumento de educação política, de formação política, de elevação de consciência política das massas. E o PT desenvolveu uma sistemática, uma metodologia através do orçamento participativo, né? E essa participação ela pode se dar de forma direta ou de forma transversal nas diversas secretarias, onde o governo tem um diálogo com a sociedade. E nesse diálogo há uma evolução não só do ponto de vista da qualidade da educação, da qualidade do trabalho da saúde, como nós fizemos quando eu fui prefeito em Recife, o SAMU, todo o trabalho na área da cultura, da descentralização do nosso carnaval, do apoio às agremiações populares, de obras de infraestrutura, mas com aquele componente da importância do ser, de entendermos de que cada cidadão é tão importante como o outro. Só uma questão,
É o seguinte, eu estava dizendo durante a campanha, tecnicamente você faz um orçamento participativo. Você pega para fazer, realizar, concretizar, é uma questão de cultura política. É necessário que o gestor esteja disposto. É necessário uma revolução na cultura política, né? Porque não é só você escutar, de fazer que o povo delibere. Essa iniciativa teve um início no Rio Grande do Sul. Mas como chegou no Recife, uma cidade de uma dimensão, e de uma cidade que tem uma característica de uma segregação socioespacial, exclusão social tão grande. Essa para mim foi a grande reinvenção de fazer a política em Caruaru. E aí você diferencia, por exemplo, do que Jarbas fez em 85, do que Perópolis fez e do que a Raiz. Ou seja, além de escutar, é deixar o povo deliberar. Como foi a questão de mudar a cultura política? Porque eu acho que em Caruaru isso vai ser muito difícil acontecer. Olha, o que eu acho que é importante, primeiro é você ter o compromisso e acreditar que esse instrumento é eficaz, né? E acredito que para isso você tem que fazer opção política, você tem que ter uma negociação com a sociedade e também com a Câmara dos Vereadores, porque no início do projeto tinha muitos que entendiam que a participação popular iria excluir o papel do vereador. Isso foi difícil no primeiro momento, mas você tem que investir, montar uma estrutura mínima, criar uma secretaria, ter pessoas liberadas para isso, ter secretário, ter uma relação de confiança entre os próprios secretários, de integração entre as secretarias, e aí criar as condições para que isso aconteça, né? Nós tínhamos mais de 150 pessoas que se articulavam nos bairros, nas comunidades, organizando as plenárias da saúde, plenária da educação. Depois chegamos a realizar as conferências municipais e a discussão do próprio orçamento. E a partir muitas vezes até do orçamento curto mesmo, mas de a própria comunidade escolher o que é prioritário. Porque muitas vezes os técnicos no seu birô, na sua sala fechada, não têm a dimensão do que é mais importante e essencial para a comunidade. Então, nós, ouvindo a população, quanto nós aprendemos com a própria população e quanto ela ofereceu alternativas que potencializaram, que otimizaram recursos, que deram uma qualidade de vida maior, de a comunidade ter a compreensão que era mais importante para ela, que era se era a implantação do SAMU, se era a academia da cidade, se era uma escola municipal, do próprio controle do governo, de avaliar de como é que está a atuação da saúde e da educação. Quer dizer, é um instrumento, acima de tudo, de elevação de consciência e de controle popular da gestão. Eu lembro que no lançamento, inclusive, desse orçamento participativo aqui em Caruaru, o senhor esteve aqui, já que o prefeito Zé Queiroz convidou. Foi uma grande festa, no entanto, na primeira gestão não saiu do papel. O prefeito relança o orçamento participativo durante a campanha eleitoral. Entrega à Secretaria de Participação Social a Luiz e Carolina, que não é da sua tendência, mas é do partido, né? E já estamos praticamente com 3 meses de gestão, finalizando o segundo mês, iniciando o terceiro, e poucas ações de cunho participativo da população. Como o PT ele pode ajudar a implantação de fato desse orçamento aqui em Caruaru? Olha, eu não tenho acompanhado como é que está essa questão aqui. Primeiro que não é uma coisa fácil nem simples de implantar, tem dificuldades a implantar. Eu acho que até 3 meses é muito pouco para se ter já resultados, eu acho que é pouco. Mas acredito que Luiz, na verdade, ela é da mensagem ao partido, ela é nosso grupo no âmbito nacional. Mas eu acredito, se o prefeito Zé Queiroz faz uma opção e entregou essa secretaria ao PT, eu acredito que tem tudo para dar certo agora, né? E acho que seria uma coroação, né, com chave de ouro, Zé Queiroz terminar a gestão com um orçamento participativo implantado e funcionando
mas acima de tudo a população satisfeita com os resultados. Aqui nós temos, a Luísa, ela comanda a tendência mais, que é a tendência única praticamente do PT, hegemônica no governo, né? Com 2 secretarias, com 3 secretarias, com cargos, enfim. E existe nos bastidores uma chiadeira muito grande dos petistas que, como Erno Cavalcante, né, que foram bem votados, mas não conseguiram a eleição. O senhor tem ouvido essas reclamações? Como é que as outras tendências elas serão prestigiadas? Bem, eu acho que a responsabilidade de montar a composição de um governo é a responsabilidade do prefeito. É a responsabilidade do prefeito Zé Queiroz. Não é? Agora, acho que o nosso companheiro Erno desempenhou um papel importantíssimo na campanha de Zé Queiroz. Deu uma contribuição muito grande, inclusive em determinados momentos, até, eu diria, enfrentando o próprio Rogério, que estava contra o apoio a Zé Queiroz, e ele enfrentou. Então, eu vejo com bastante naturalidade o pleito dos companheiros ligado a Erno, como eu sou ligado a Erno, vejo como o pleito como natural. Agora, a participação vai se dar de acordo com a avaliação do prefeito Zé Queiroz. Eu acho que o pleitear não é problema nenhum. Agora, cabe ao prefeito analisar, em função de sua avaliação, se achar que o grupo do Erno, o grupo das pessoas mais ligadas aqui a mim, tem condição e merece participar do governo, então vai caber a ele decidir. O que fazer para o PT de Caruaru crescer mais, ter mais filiados, ter uma agenda que chegue junto mesmo na população? Olha, eu acho que, entre outras coisas, é se ter uma política de relacionamento interno aqui no partido. E acho que é importante nós defendermos a volta do Rogério para a cidade. Eu acho que ele é uma liderança importante, cumpriu um papel importante na Câmara. Eu disse a ele que a minha avaliação, ele devia não abandonar a cidade que ele nasceu, Imaculada, né? Mas eu acho que do ponto de vista do projeto político, o projeto político dele deveria ser Caruaru e Pernambuco. A gente vai para a última pergunta, que o senhor vai ministrar a palestra ali daqui a pouco, na sede da ACACIL. Para encerrar essa entrevista, muita especulação a respeito de 2014, né? Inclusive já montaram chapas com Armando Monteiro encabeçando, o senhor no Senado. Não é muito cedo não, deputado, para esse tipo de articulação? Eu concordo que é muito cedo, sim. Até porque o projeto de Pernambuco vai estar muito vinculado a um projeto nacional. Se o governador Eduardo Campos vai estar com Dilma ou não. Ele estando é um cenário, ele não estando é outro. Então vamos deixar terminar 2013 e a partir de 2014 aí a bola entra em campo e nós vamos discutir. Eu acredito que com muita maturidade, reconhecendo o papel no desenvolvimento regional, o papel do desenvolvimento do país que Lula teve, tirando 40 milhões de pessoas da miséria. Restam agora mais 2,5 milhões que Dilma vai tirar, assumiu o compromisso de tirar. E o Brasil hoje, o Nordeste é outro, a economia do Brasil é outra, a economia do Nordeste é outra, o desenvolvimento regional é outra. Eu acho que a gente tem tudo para estar com o apoio do governador Eduardo Campos apoiando a reeleição de Dilma. Deputado, muito obrigado pela sua participação e boa palestra e obrigado mais uma vez pela atenção conosco. Eu aqui agradeço o carinho que eu tenho sido recebido aqui nessa cidade maravilhosa de Caruaru. Já quase fui de Caruaru. Pronto. A gente conversou com o deputado federal João Paulo, blog Política de A a Z, sempre na cobertura dos fatos importantes da política de Caruaru e do estado de Pernambuco.